Nossa equipe de reportagens está aqui no Colégio Araci Gonzaga, o antigo Colégio Cônego, que passa por uma reforma considerável aqui, como vocês observam, um colégio totalmente climatizado, mas que o que chama a atenção, né, na realização dessa matéria é porque ontem, quinta-feira, por volta de 2 horas, 1 hora da tarde, os trabalhadores que estão aqui a todo vapor, fazendo o trabalho de recuperação dessa unidade escolar, né, tiveram que cavar um consumidouro, no caso aqui, um sumidouro, para ser mais preciso. E justamente aqui, vou mostrar aqui, porque, gente, eles encontraram simplesmente uma boa parte de um crânio de uma pessoa. Isso mesmo, estamos aqui no Colégio Cônego, justamente ali, ó, olha só, o Colégio Araci. Você está vendo aquele buraco ali, aquele, justamente, você mostra ali, aquele da esquerda, né? Foi justamente ali onde o funcionário, o trabalhador que estaria realizando esse trabalho aqui, ali é a popular chamada fossa, né? Estava naquele momento sendo cavado para que se faça, né, esse sumidouro. E eles se depararam com esse crânio humano. Estou aqui até com o diretor André. Na mesma hora o funcionário foi até o André e chamou: André, pedi licença aqui, como que foi o achado desse crânio nessa tarde de quinta-feira? Chico, é como eu digo, já a própria da Célia, ela já se preparando para o dia 23 de maio, ela fez uma história, né? Está fazendo a história do município de Pacajus e sobre os índios Paiacus. E por questões divinas mesmo, questões de Deus, ela falando, aí ela soube que nós estaríamos mudando a fossa, né? Tirando aí, que causava muito coisas com o pessoal da comunidade e tudo, aí a prefeitura resolveu trazer essa obra para cá para dentro, da fossa. E por questões divinas mesmo, aí nós chamamos de baiano aqui, carinhosamente de baiano, trabalhando, fazendo a escavação aqui, aí saiu aqui gritando e tal, que tinha encontrado um crânio. O crânio, né? Justamente... Ou parte do que sobrou dele, né? Ou parte do que sobrou dele. Então, Chico, como a própria Nacélia falou... A Nacélia dela é uma historiadora, Historiadora, Chico. Historiadora boa, tá aí. Ela tá fazendo um livro e Deus abençoa tanto, porque é uma pessoa trabalhadora, que isso aí já praticamente está se concretizando. Tudo que ela tem no livro dela, já se concretizando através disso. Eu volto já falar contigo, porque eu também tenho essa curiosidade de falar aqui com o baiano. Baiano, se deparou com uma situação não muito comum, você estaria cavando naquele momento. Como é que foi? Relata pra gente aí, você estaria cavando naquele momento ali, e qual foi a sua naquele momento, o seu entusiasmo, a sua reação naquele momento? Minha reação que eu já tinha achado assim, eu cavando sobre uma cova de morto. Aí quando eu vi que comecei a tirar os ossinhos, começou a desmanchar. Aí eu chamei um colega meu para ver, aí ele me disse que era um osso de gente, assim, de gente que tinha sido enterrada aí. Somente essa parte superior? Do superior, e uns ossinhos como que eram os ossinhos do dedo do ser humano. Acho que se deparado com uma situação como essa, Baiano? Nunca tinha situação como essa. Foi isso, eu assustei. Teve uma funcionária que disse que nem dormiu com essa situação. Foi-se embora passando mal. Aí naquele momento você chegou, chamou o André? Foi. Aí eu chamei o André, levou os ossinhos para ele levou para a mulher fazer análise. Olha, nesse momento está sendo realizado o trabalho minucioso, né, do IPHAN, e com certeza notamos que é um trabalho que eu já bem frisei na matéria, um trabalho minucioso aqui com o secretário Antônio Clementino, secretário de Educação, né, uma benfeitoria que está sendo realizada para os alunos, mas que, né, descobriram coisas dos nossos antepassados, né, Clementino? Chico, nesse momento eu acho, ontem até me emocionei com esse fato, né, que de Pacajus a gente está nessa reforma da Escola Araci Gonzaga e a gente de repente na escavação para a construção de uma nova fossa aparecem bases de crânio que sem dúvida a história de Pacajus pode ser de indígenas, né?
Então, nos chamou a atenção, e o professor James, que é secretário de Cultura, que está aqui, Turismo, ele fez contato com o IPHAN, estão aqui os profissionais analisando o local, e isso traz um enriquecimento muito grande para a história de Pacajus, quando a gente se depara que numa simples construção, numa simples escavação, a gente encontra essa riqueza arqueológica, não é? Então, o IPHAN está aqui, vai conduzir esse processo, a área já está isolada e nós queremos que as medidas necessárias aconteçam para que a descoberta desse sítio arqueológico, que agora se depara aqui conosco, venha enriquecer mais a história de Pacajus e a gente tenha a felicidade de resgatar esse patrimônio que é da humanidade. A princípio, o que se recomenda, no caso, aí, os arqueólogos? Eles já nos recomendam, eles vão levar a amostra, vão esperar o deferimento e o despacho da superintendência para as medidas cabíveis do IPHAN junto ao município. Obrigado ao secretário de Educação, Clementino, conversar aqui com o Jameson Falcão. Jameson, sei que na verdade também está à frente aí através do Ministério da Cultura, o IPHAN, né, governo federal. O que podemos dizer? Eu acho que é uma descoberta não muito comum para o nosso município. Quando nós começamos a reforma, nós sempre passávamos orientações, né, para os engenheiros, para os pedreiros que estavam aqui, que tivesse cuidado no processo de escavações. E toda vez que iria começar a escavação em algum lugar, eles chamavam nós aqui, nos chamavam nós da Secretaria de Cultura, para perguntar: Jameson, é aqui, a professora Ana Célia também tem acompanhado, e diz, ok, mas com cuidado. Então, sempre desde o início da reforma da Escola Araci Gonzaga, que até o processo de cavar os buracos é com certo cuidado, com o manejo, com o trato, porque aqui é um sítio arqueológico, não é reconhecido oficialmente, não é? Mas nós que somos aqui de Pacajus, que conhecemos a nossa história, sabemos que aqui é o sítio histórico da origem de Pacajus, uma igreja dessa aqui do século XVIII, não é? Aqui saía a estrada para Quirás e era uma tradição também do período colonial e imperial sepultarem as pessoas aqui próximo às igrejas, segundo a visão da época, para facilitar o acesso a Deus, para facilitar, não é, a salvação. Então, ontem houve essa descoberta, não é isso? Logo pela manhã, quando começou a escavação, eu estive aqui, eu disse, olha, cave com cuidado, porque agora vocês vão começar a escavar na estrada, a estrada que ligava Pacajus, né, o Montemor, a Quirás. Questão de 1 hora depois, eles me ligaram, né, eu contactei o secretário Clementino, viemos até aqui, eu disse, olha, secretário, como secretário de Cultura, como historiador do município, ligado ao patrimônio, a gente vai ter que parar e contactar o IPHAN. O IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, é um órgão federal ligado ao Ministério da Cultura, né? Por isso que nós da Secretaria de Cultura fizemos o contato formal, os arqueólogos estão aqui, o arquiteto também, eles fotografaram, mediram, fizeram as primeiras avaliações, mas precisam produzir um relatório mais consistente, não é? O relatório vai ser submetido à superintendência, que vai decretar ou não oficialização de aqui passa a ser um sítio histórico reconhecido pelo IPHAN, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. É um sítio histórico para nós, para a historiografia, para os historiadores, mas a questão de denominação de sítio histórico, né, de área de riqueza arqueológica e paleontológica, no caso aí é paleontologia, por enquanto, porque são restos de fósseis, arqueologia são vestígios materiais como cerâmica, não é isso, já que palha, madeira, isso se deteriora muito fácil com o tempo, mas o IPHAN pode sim determinar oficialmente, não é, daqui a algumas semanas, que isso aqui seja também sítio histórico reconhecido pelo IPHAN, passível de tombamento e até a ter investimentos do governo federal para continuar escavações e preservação disso aqui. Olha, conversar agora com o Igor Pedrosa, para ser mais preciso, do IPHAN. O que podemos relatar de um achado, né, de uma ossada humana, podemos afirmar assim, Igor? Ok, nós acabamos de chegar no local, recebemos a demanda da instituição, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação, para verificar esse achado que... O que nós percebemos, o que foi identificado? São fragmentos ósseos, né? Pelos relatos das pessoas que participaram, eles foram associados a parte do crânio. Nós verificamos, realmente se aproximam da calota do crânio,
Ainda não identificamos nenhum outro tipo de vestígio associado, né, ou cerâmica ou alguma peça lítica, e os procedimentos basicamente vão ser o seguinte: fazer um registro do local da ocorrência, que foi uma escavação para a produção de uma fossa, ou uma fossa na verdade, levar esses registros. Aqui nós viemos com a equipe de 2 arqueólogos, um que tem experiência inclusive com a parte forense, com a parte óssea, e um arquiteto do patrimônio também, que vai nos ajudar a contar essa história relacionada a essa ocupação, inclusive com a igreja. Então é um primeiro momento, é uma primeira vistoria. A nossa intenção aqui é coletar um número de informação do como foi o achado, e levar essas informações para Fortaleza para se debruçar sobre elas e realizar os encaminhamentos necessários, né? Mas de antemão não vai haver nenhum tipo de intervenção, principalmente de escavação na área da igreja. Essa foi uma recomendação, e fica confirmando que seja um vestígio arqueológico oriundo dos antigos sepultamentos que a história conta. Isso reforça, obviamente, que os documentos históricos contam, a história oral conta, e demonstra a importância histórica aqui, especificamente no entorno da igreja. Então, já fica o alerta, né, para qualquer tipo de intervenção que possa ser realizada aqui no entorno. Pode ser da mais simples, como pode ser a instalação de um poste, ou então, por exemplo, a implantação de sistema de saneamento, água. Todas essas obras, elas podem causar algum tipo de impacto, né? E para isso existe todo um trâmite que pode ser respeitado, que deve ser respeitado, para evitar que outros acervos se percam ou se perca informação sobre eles. Vou conversar aqui com o Ramiro Teles, arquiteto do IPHAN, especialista em patrimônio público. O que podemos constatar? Notamos que uma alçada como essa requer não só a presença dos arqueólogos, mas também do arquiteto, que irá dar um panorama de como era a vida, né? Até comentários da questão do século XVIII. O que podemos relatar, enfim? De fato, o achado desse material arqueológico provavelmente está vinculado ao edifício da igreja aqui, chamada Igreja Mãe pela comunidade local, né? E que, segundo o que nos conta a historiografia, tem vinculação com o aldeamento dos Paiacu, de um grupo dito Paiacu, né? E que vem desde o século XVIII. Isso a historiografia nos representa bem, as fontes primárias já falam em Igreja dos Paiacus, Capela dos Paiacus desde 1740, ou seja, ainda lá no século XVIII, inicialmente sob a direção dos jesuítas. É difícil no primeiro momento a gente datar esse prédio aqui, o edifício da igreja, mas eu posso assegurar que é uma igreja de fato bastante antiga. Ouso arriscar até que ela de fato tem alguns traços do século XVIII, bastante arcaicos. A composição da fachada, aquelas volutas rampantes, os arcos abatidos das portas e janelas, o madeiramento interno, a carpintaria como a mesa de comunhão, o coro, ainda parecem ser originais. E ela sofreu, claro, como é notório nesses edifícios, acréscimos ao longo do tempo. Essas sacristias laterais, essas naves laterais, provavelmente são já do século XIX, XX, alguma coisa assim. Mas enquanto lugar de memória e espaço de identidade, é um imóvel de bastante importância para Pacajus, para a região. E o secretário havia me perguntado sobre a viabilidade de tombamento pelo IPHAN. E eu informei que, segundo a legislação, a Constituição, qualquer cidadão pode solicitar um tombamento ao IPHAN. Lembrando que a Constituição também delega a mesma responsabilidade aos municípios e ao Estado. Ou seja, tanto o município pode promover o tombamento, o Estado pode promover o tombamento e o IPHAN também promover esse tombamento. Vai depender do que a gente chama de relevância daquele imóvel, da excepcionalidade dele, num panorama local, regional ou nacional. Então, a Igreja de Pacajus, a Igreja Mãe de Pacajus, tem relevância a nível nacional? Ela representa um traço da história do Brasil? É a pergunta que fica. Ela representa algo relevante para a história regional, o tombamento estadual, para o municipal?
Enfim, são perguntas que a gente pode resolver ao longo de um estudo e de que abordagem a gente vai dar isso aí. É um lugar de memória da resistência dos povos indígenas, entendeu? Então eu acho que são caminhos que aí a Secretaria de Cultura pode tentar construir e estamos à disposição para colaborar no que for necessário. Essa aqui com a professora Célia, ela que na verdade foi citada na matéria assim, na questão que o próprio professor André Pascoal falava que a professora estaria até nesse momento realizando a questão, os levantamentos para a história do município de Pacajus e se depara hoje com ossada, né? E com certeza o IFAM vem para ajudar nesse requisito. A Secretaria de Educação está produzindo 2 livros didáticos sobre a história de Pacajus. Um para o Fundamental 1 e outro para o Fundamental 2. Como eu fiquei com a parte de História e Memória e Pacajus, lugar que tem memória, então eu comecei a fazer os levantamentos de vários locais, realizar entrevistas, né? E também fui buscar muita coisa que eu vinha pesquisando, porque pesquisar a história da cidade, para mim, é assim um prazer que eu tenho. Não que eu seja uma grande autoridade no assunto, mas eu gosto, há quase 20 anos que eu coleto entrevistas, principalmente com as pessoas mais idosas, porque eu sei que elas vão partir e parte desse conhecimento delas vai morrer junto com elas. Então, revendo alguns papéis e algumas entrevistas com descendentes caboclos, paiacus, né? Eu lembrei que o seu Vital Ismero, que se tivesse vivo ontem teria completado 101 anos, mas ele já partiu, ele me contava que tudo isso aqui, onde o cônego foi construído, onde hoje é o Araci, era um cemitério indígena. E ele contava também que a família dele, os filhos dele também contam isso, a dona Salete Moraes, o Beethoven, né? Que toda essa parte aí onde a escola foi construída a partir da década de 50, era um lugar de espiritualidade deles. E que mesmo antes de construir essa primeira igreja, eles já usavam esse local como local de espiritualidade. Quando eles foram cavar quando eles foram cavar a fossa, eu vim porque eu acredito que os relatos deles são verdadeiros, né? Então eu vim pedir os rapazes que estavam cavando para que eles fossem cavando devagar e com jeito, porque eu acreditava que eles iam achar ossos. Eu até brinquei com eles, isso aqui tudo era um cemitério, eles saíram de dentro do buraco bem rápido, né? Que é isso, professora? Eu digo, não, mas isso é uma coisa muito antiga. E aí quando eles chegaram a 7 palmos, como eles contam, né, assim, eles começaram a achar os primeiros fragmentos. Aí eu vim para a gente poder recolher só os que estavam muito na borda, né? E pedimos falei para o seu Clementino, que é o secretário de Educação, para parar de escavar. O seu Clementino ordenou que parassem de escavar. Nós isolamos a área e já tentamos entrar em contato com o pessoal do IFAM para fazer uma avaliação com mais critério, minuciosa. E nós ficamos muito felizes com isso, porque nós pretendemos lançar o livro didático na Semana do Município e caso a gente consiga o processo de tombamento, caso seja um sítio arqueológico indígena mesmo, nós acreditamos que isso vai enriquecer ainda mais as pesquisas e o que a gente vem tentando fazer. Certo? Aí, a professora Célia, com certeza, né, nós acompanhamos toda essa matéria. Nós estamos aqui na Igreja Mãe, Igreja Velha, chamada aqui no município de Pacajus, né? Uma situação não muito comum. E você, Alex, que relata tanto que Pacajus tem que ter um museu, nós entramos em contato justamente com o Gêmeos. Ele mencionou em off para a nossa equipe que até já teria entrado com um requerimento, um projeto, requisitando o museu, só que a questão do custo é que ainda é o grande entrave. Enfim, e assim encerramos essa matéria, né? Essa achada, essa ossada, né? Aqui no Colégio Araci, no município de Pacajus, no antigo Colégio Cônego. Com imagens de Lucia Costa, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.